dos mesmos criadores de Dark. Provavelmente é dessa forma que você vai ser levado a tentar assistir o novo seriado da Netflix chamado 1899. Essa é uma tática comum dentro não só da indústria televisiva, como da indústria da literatura também. Então, se você já assistiu, ou principalmente se você ainda não assistiu esse seriado, eu convido você a ouvir a minha opinião a respeito e tentar levar o debate um pouquinho mais a fundo. E daí você chega na conclusão se você deve assistir ou não esse seriado que bebe da fonte de Dark, mas que tenta, e na minha opinião, sem muito sucesso, repetir a receita. Como praticamente tudo na nossa vida, o que eu vou dizer aqui é a respeito da minha percepção a respeito do seriado. Bom, vamos lá. Eu assisti Dark e gostei. Achei uma pegada bacana, achei uma discussão legal. E dos seriados que eu assisti, e de filmes também a respeito de viagem no tempo, é aquele que aborda da maneira mais plausível possível como seria de fato uma viagem no tempo e como seria principalmente as consequências desse tipo de incursão. Mas vamos lá, a tentativa aqui não é falar de Dark, mas sim do seu sucessor cronológico, 1899. Eu confesso para vocês que quando apareceram os primeiros rumores da chegada desse seriado, eu fiquei genuinamente entusiasmado com o que poderia ser do conteúdo, porque reunia, supostamente, duas coisas que eu sou particularmente apreciador. O primeiro, o tema de viagem no tempo. Não à toa, já li alguns livros a respeito disso, e sem dúvida, De Volta para o Futuro é um dos meus filmes preferidos. Assisto pelo menos uma vez a cada 6 meses a trilogia inteira. E também gosto muito de navios, né? Desde que o filme Titanic fez aquele sucesso todo em 1997, eu como uma criança de 11 anos na época, gostei muito do tema, me aprofundei a respeito da literatura a respeito de navios. Então reunia duas coisas, viagem no tempo e navios. Então eu estava contando os dias para a chegada do seriado. Quando ele chegou eu comecei a assistir. E não tem como não fazer um paralelo com Dark, porque é dessa forma que o seriado é vendido pra gente. O seguinte, é dos mesmos criadores de Dark, a saber, o Jantic Frise e Baran bo Odar, que até então não sabia o nome deles, fui pesquisar apenas para saber o nome deles como criadores de Dark. Dark, na minha opinião, é um seriado que ele é bom, mas é super estimado no meio do público. Primeiro porque é um pouco difícil de entender a teia de acontecimentos de Dark. É possível de entender, mas é preciso quase um curso de extensão de graduação para você conseguir entender realmente cada detalhe daqueles acontecimentos. Mas tudo bem, aqui a gente não vai falar de Dark. 1899 segue mais ou menos na mesma linha desse seriado, que é o que? Justamente a viagem no tempo. Mas você só vai percebendo isso ao longo do meio do seriado para frente, porque a princípio é um seriado que ele é apresentado a nós como puramente de suspense e de mistério, onde não envolve ainda esse panorama de viagem no tempo. Pois bem, como que acontece? Na minha opinião, o primeiro episódio é bastante satisfatório. Porque existe um navio que está em cruzeiro, em mar aberto, e eles acabam descobrindo a localização de um outro navio da mesma companhia que estava perdido supostamente há 4 meses. Pessoalmente, esse enredo me chamou bastante atenção porque eu achei muito legal. Porque remete a um outro filme, que se eu não estiver enganado, do começo dos anos 2000, que se chama Navio Fantasma, que tem mais ou menos esse pano de fundo. Então eu já percebi algumas semelhanças nesse aspecto, né?
Porém, no entanto, a partir de então, o seriado para mim começa a degringolar, porque ele começa a encher a gente de conteúdo que no final das contas não é tão importante assim, porque a gente é levado a questionar o porquê que aquele navio desaparecido foi encontrado e principalmente por que que ele estava desaparecido. E esse tópico em particular é pouquíssimo explorado pela construção do seriado. Por exemplo, um navio que estava desaparecido, ele deveria ser abordado com um pouco mais de importância. E é mostrado pouquíssimas vezes que seja o interior do navio ou mesmo tomada que mostre acontecimentos dentro desse navio. Então, na minha modesta opinião, o segundo navio ele é colocado ali, falando de roteiro mesmo, ele é colocado única e exclusivamente para segurar o telespectador, pelo menos durante 1/3 da exibição da primeira temporada inteira. Fazendo-se lembrar que a primeira temporada de 8 episódios já está na Netflix. O que existe é uma previsão de 3 temporadas, embora até onde eu saiba, a próxima temporada ainda não está confirmada. Pois bem, como é dos mesmos diretores, é razoável imaginar que o estilo de escrita e o estilo dos personagens se repita. E isso, obviamente, acontece. Mas, em 1899, na minha modesta opinião, Dark, que já bebia de referências um pouco melancólicas demais, o que talvez não agrade todo o público, 1899 leva isso à 10ª potência, onde todo o ambiente melancólico, todos os personagens, cada um com a sua maneira, possuem até características um pouco depressivas, o que causa, no momento de você assistir o seriado, uma sensação de profunda infelicidade ou mesmo insatisfação. Pessoalmente, não tenho nenhum problema com isso, mas a maioria das pessoas provavelmente de bate-pronto vai olhar esse tipo de perspectiva com certas reservas. E por que eu falo isso? Novamente falando de Dark, é um pouco complicado falar dos dois, de um seriado sozinho, principalmente do 1899, sem levar em consideração o Dark, porque são dos mesmos diretores. E a receita que tinha dado certo em Dark, como eu havia falado, é repetida nesse novo seriado, mas sem tanto sucesso. Por quê? Porque 1899 é um seriado extremamente lento. É um seriado que demora muito para dizer a que veio. Dark, no primeiro episódio, ele já nos mostra qual é a intenção dele dentro das 3 temporadas que tem. E 1899 demora muito para fazer isso, se é que ele consegue fazer isso. E ele tem um problema também, que ele é um seriado que ele se leva a sério demais. O tempo inteiro é um clima de tristeza, é um clima de desolação, é um clima de melancolia extremamente grande entre os personagens. Talvez isso se deva ao fato de que filmes que tinham a proposta de viagem no tempo terem sido um pouco mais extrovertidos do ponto de vista de cinema. Eu falo isso, inclusive, por conta de Volta para o Futuro, que eu já mencionei que é um dos melhores filmes que eu já assisti, adoro a série, e que ele aborda a viagem no tempo e os problemas de uma viagem no tempo de uma maneira até engraçada. Nós sabemos os problemas sérios que o filme aborda, mas de uma forma geral existe um plano de fundo extrovertido. E 1899 vai na mão contrária disso. Mas na minha opinião falta um objetivo por trás desse seriado. Nós não sabemos, pelo menos eu não consegui entender a motivação de toda a construção do seriado, porque conforme você vai assistindo, você vai percebendo que os navios, os personagens, a localização no meio de um oceano,
Tudo isso faz parte de um plano, que eu não posso entregar aqui, como eu coloquei no título, é uma análise sem spoilers, tanto que não pretendo abordar novamente essa série, porque questiono até se vou continuar assistindo ela. Mas quando a gente olha a perspectiva de mercado, falando unicamente de mercado, eu entendo o porquê dessa série ter sido lançada logo após Dark. Vamos lá. Eu falo isso porque há uns anos atrás eu tive um pouco mais de dedicação a tentar entender o mercado, principalmente de literatura. Porque há uns anos atrás eu estava envolvido em projetos literários e imaginava o melhor cenário possível para lançar um livro. E tanto no cinema quanto no mercado literário é possível mapear certos acontecimentos. Sempre que um diretor ou que um escritor lança um livro ou um filme genuinamente bom, ou que faça sucesso, né? Fazer sucesso não quer dizer que é bom. Na sequência, geralmente motivado pela força que o próprio nome conseguiu construir, ele lança uma outra obra. E geralmente essa segunda obra não é assim tão impactante quanto a segunda no sentido de qualidade. Vamos tentar aqui dar um exemplo. Quando M. Night Shyamalan, em 1999, lança o seu primeiro filme, O Sexto Sentido, que foi um filme de estreia do diretor. E logo na estreia, ele concebe um filme que vai para o Oscar, né? Então, a indústria pegou o nome dele e daquele momento em diante, e alguns, inclusive eu, acham que tudo que é lançado com o nome do M. Night Shyamalan desde então vem com o carimbo de O Sexto Sentido. Embora depois do Sexto Sentido terem acontecido filmes bons na vida do M. Night Shyamalan, como Sinais, que eu classifico como filme bom, Fragmentado, que na minha opinião é uma espécie de redenção do diretor, as outras obras são, no mínimo, de cunho contestável, alguns sendo realmente muito ruins, como o caso de Dama na Água, como o caso daquele filme horroroso chamado... Gente, como que é o nome daquele filme? Enfim, eu esqueci. Eu vou colocar aqui em alguma figura aqui que eu esqueci realmente o nome do filme. Bom, mas enfim. E nós temos isso também em outros diretores. Nós temos o Steven Spielberg, que lança em um espaço de tempo muito pequeno E.T. e Tubarão. E depois, na sequência, são lançados filmes bastante fracos para o nível que nós estávamos acostumados de Steven Spielberg. O mesmo vale para James Cameron, que lança o primeiro Exterminador do Futuro, e logo na sequência são lançados filmes bastante fracos, e depois ele se redime com Exterminador do Futuro 2, e depois vai culminar com Titanic em 1997, que na minha opinião até hoje é o melhor filme do James Cameron. No mundo da literatura, a gente também pode ver a mesma coisa, de autores que começam muito bem. Vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dizer, do autor Tom Clancy, que é um autor americano, que eu gosto muito dos livros dele, onde o primeiro livro dele é nada mais, nada menos que A Caçada ao Outubro Vermelho. Um livro fantástico, que retrata de uma maneira muito realista como poderia ser uma realidade de perspectiva de guerra entre Estados Unidos e União Soviética no final da década de 90. O livro fez muito sucesso, logo na sequência foi feito um filme com o Sean Connery de igual sucesso, mas o segundo livro do Tom Clancy foi Tempestade Vermelha. Um livro que pouquíssimas pessoas conhecem, um livro dificílimo de ser encontrado, mas que tem uma qualidade, não uma qualidade de escrita porque o autor é muito bom, mas um plano de fundo bastante contestável. Ou seja, foi vendido pelo rótulo do primeiro. E isso se repete em vários gêneros.
seja em música, seja em livro, seja em filme. E na minha opinião, embora eu não possa comprovar isso, supostamente pode ter acontecido esse tipo de reunião com os diretores de Dark, com a equipe da Netflix, ou não sei de que forma pode ter acontecido, de terem chego neles e falado assim, caras, vocês escreveram um seriado muito bom, Dark fez muito sucesso, Dark está sendo muito bem aceito. Qual outro projeto que vocês têm aí? E muito provavelmente eles apresentaram esse projeto, que já devia estar na gaveta há algum tempo, porque isso acontece também, projetos que são deixados assim, que são projetos antigos, mas que podem ter sido esquecidos ou guardados. E eles provavelmente falaram assim, olha, a gente tem um projeto aqui, mas ainda não está bem acabado, não está bem formulado. E falaram assim, não tem problema, vocês já têm um carimbo bom. Muitas pessoas vão assistir simplesmente por ser dos mesmos diretores de Dark. E eu acredito que isso possa ter acontecido. Não desmerecendo os roteiristas, não desmerecendo quem gostou do seriado. Mas, na minha opinião, quando se faz uma análise um pouco mais crítica, um pouco mais detalhada a respeito do roteiro, é muito claro, é muito nítido que 1899 é um seriado muito, mas muito abaixo da qualidade de Dark. E, no mais, a minha análise é essa. Caso você queira assistir, vá, mas vá preparado para um seriado lento, para um seriado um pouco modorrento, para um seriado bastante melancólico, com personagens pouco cativantes. E se você está indo porque você gostou de Dark, quer um conselho? Não vá. Fique apenas com Dark.